Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Hoje abordaremos o tema As Obras da Codificação, ou seja, o Pentateuco, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos o nosso irmão, o Roberto Esbravati, para falar a respeito deste tema. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Vanderlei. Um abraço carinhoso a ti e todos aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria nós podermos refletirmos um pouco sobre as obras da codificação, com base na vida que Allan Kardec se dedicou para que pudéssemos ter acesso a todas essas obras maravilhosas. Roberto, qual o significado da codificação espírita e em que obras fundamentais a encontramos? Olha, iniciada com a publicação do Livro dos Espíritos, a codificação espírita se desdobra nas demais obras, que nesta ordem foram editadas por Allan Kardec, que seria o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O estudo dessas obras, meu caro Vanderlei, é necessário para todos aqueles que desejam esclarecer quanto às bases da doutrina espírita. A codificação espírita, ela esclarece a criatura quanto aos pontos fundamentais da vida. Deus, as leis que regem o universo, a natureza, a origem e o destino do espírito, o plano espiritual e as leis que o regem, bem como as suas relações com o mundo corpóreo. E aí, então, nessas obras, nós podemos, de forma resumida, evidentemente, em função do nosso tempo, começar falando um pouco do Livro dos Espíritos, que dos 5 livros que compõem a codificação, este foi o primeiro, reunindo os ensinamentos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. Kardec foi cirúrgico, no sentido de estabelecer contato com médiuns de todo o mundo, naquelas situações que eram possíveis pelas comunicações da época, e exatamente através da razão, né, ele pôde, então, estabelecer quais as mensagens que eram fidedignas de estarem e merecedoras de estarem nessa obra. Ele é o marco inicial da doutrina, pois trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão da vida de considerável parcela da humanidade. A primeira edição foi em 1857, uma edição francesa. Ele foi estruturado em 4 partes, com mais de 1000 perguntas, e aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, aliás, características de Allan Kardec, sob o aspecto científico, filosófico e religioso. Essa é uma leitura que, independentemente de crença ou convicção religiosa, é de imenso valor para toda criatura humana, porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza, dos espíritos, de suas relações com os homens, da lei moral, da vida presente, vida futura e o porvir da humanidade. Assuntos de interesse geral e de grande atualidade. Então, é a obra recomendada. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, por onde eu começo para conhecer a doutrina espírita? O Livro dos Espíritos é o indicado, porque depois, claro, depois das obras da codificação, temos uma literatura muito vasta, né, espiritual, porém, é necessária uma base para compreendermos bem o que somos, enquanto espíritos reencarnados, e qual o nosso papel no mundo.
O Livro dos Médiuns vem em seguida, que trata do aspecto científico ou experimental do espiritismo, né? O Livro dos Médiuns foi editado em 1861. Kardec procurou esclarecer todas as questões que se relacionam com a prática mediúnica. Então, ele tem uma explicação teórica dos diversos fenômenos e as condições que esses fenômenos se podem produzir. Também uma parte dedicada ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade, que foi um aspecto que mereceu especial atenção do codificador, né? Aí nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra é magnífica porque traz inúmeras passagens do Evangelho de Jesus e seus ensinamentos, particularmente os de ordem moral e intelectual, aclarando assim a mensagem do Cristo com a realidade da vida espiritual. Na verdade, ali encontramos também uma grande consolação, porque através não só da mensagem, mas do exemplo de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo permite que façamos reflexões e coloquemos em prática na nossa vida essas reflexões, permitindo que compreendamos o significado e o propósito da existência de cada ser humano. Em suma, como coloca Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer aquilo que gostaria que os outros te fizessem, enfim. É uma obra magnífica, uma leitura permanente, uma leitura, eu diria, de cabeceira, né, Vanderlei? Porque podemos amanhecer com ela, o Evangelho no Lar também, magnífico. Enfim, é uma obra que devemos acompanhá-la todos os dias, se possível. O Céu e o Inferno, ele teve seu lançamento em agosto de 1865, é o quarto livro da codificação, preparado por Allan Kardec, e já teve uma destinação diferente, buscando explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, baseado no conteúdo do Livro dos Espíritos. Essa obra nos demonstra a imortalidade do espírito e a condição que ele poderá usufruir no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. Divide-se em duas partes, a primeira chamada doutrina e a segunda exemplos. Eu não vou ingressar no que cada uma significa, mas o importante é que Kardec, na primeira parte, ele procura elucidar temas como anjos, céus, demônio, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, outros temas, enfim. E no segundo já é um trabalho prático, que reúne modelos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. E, por fim, temos a Gênese, que em janeiro de 1868 foi publicada a primeira edição, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, na França também. É a quinta da codificação da doutrina e várias de suas passagens foram previamente publicadas na Revista Espírita, que era um periódico organizado por Kardec, experimentação para as demais obras do Pentateuco. É uma obra separada em três partes, a Gênese, os Milagres e as Predições, onde ela analisa a origem da Terra, a gênese orgânica, espiritual, mosaica, de forma lógica e racional, deixando de lado fantasias, mistérios, enfim, sobre a criação do mundo. E a outra parte é a questão dos milagres de Jesus. Explica a natureza dos fluidos, dos fatos extraordinários contidos no Evangelho, né? E a terceira das predições, os sinais dos tempos, a geração nova, concitando os homens à prática da justiça, da paz, da fraternidade, enfim. Então, este é um resumo, evidentemente, mas que mostra muito bem que a missão de Kardec era trazer à humanidade uma visão ampla acerca desses temas para que a humanidade, então, saísse da infância espiritual que na época estava submetida por influências diversas para a compreensão da sua realidade e que a partir daí pudesse o homem
adotar para si uma visão mais voltada para o espiritual e menos para o material. Em suma, seria essa a introdução, Vanderlei. É fantástico, né, Roberto? Fantástico mesmo. Kardec teve um senso de robustez, né, ligeira de fazer esse Pentateuco aí em tão pouco tempo. Mas, Roberto, dando continuidade aqui, frente às dificuldades da existência, o ser humano encontra respostas na codificação? Sem dúvida, Vanderlei. Ao ter consciência da sua condição de espírito, o homem percebe a real dimensão da sua existência, passando a viver com o propósito da evolução, na medida que, alma imortal, vive sucessivas experiências na matéria para o seu aprimoramento intelectual e moral. Então, as dificuldades naturais da existência são regiamente explicadas através das obras da codificação, permitindo que o homem compreenda a sua condição de um espírito vivendo transitoriamente uma experiência humana. E exatamente percebendo e compreendendo o porquê das aflições, das causas, dos sofrimentos, das dificuldades, porque das situações externas que muitas vezes trazem limitações àquele ser humano, enfim, entendendo o processo de reencarnação e, especialmente, percebendo que Deus concede ao homem uma oportunidade ímpar para que ele possa atingir o propósito que Deus pensou para ele, ou seja, o seu progresso moral e intelectual. Então, através das obras, o espírito vai moldando o seu caminho. Por exemplo, quando ele lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ali as mensagens de Jesus não são apenas para serem compreendidas a nível intelectivo, mas sim com uma prática no cotidiano daquele ser humano. E essa prática, que não é uma tarefa fácil, né, exige transpiração, exige dedicação do espírito, exige determinação do espírito. Mas na medida em que ele vai implementando aquelas mensagens que Jesus há mais de 2000 anos nos deixou, ele vai também encontrando um caminho evolutivo adequado que é único para cada ser humano, na medida em que, embora exista uma evolução coletiva, uma evolução planetária, individualmente cada um é responsável pela sua própria destinação. Se queremos estagnar, se queremos progredir, de que forma vamos progredir, enfim, depende da determinação do espírito. Então, as obras da codificação, além de nos trazer uma visão raciocinada da fé, o que é muito importante, afastando aquele caráter dogmático, que é uma verdade aceita sem uma explicação científica, ela também permite que esse espírito, através da prática do cotidiano, possa evoluir, progredir nessa sua jornada terrena e, assim, enfrentar as vicissitudes com mais coragem, determinação, alegria, otimismo, porque essas são as mensagens que a codificação, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, traz para o indivíduo. Roberto, agradecemos imensamente a sua contribuição neste tema tão maravilhoso e gostaríamos de ouvir, então, as tuas considerações finais a respeito do tema. Vanderlei, eu gostaria de te agradecer à União Municipal Espírita por essa oportunidade, dessa reflexão, e dizer que, de fato, cabe a cada um de nós, espíritos reencarnados, a capacidade de buscar a sua própria evolução.
A palavra que eu iria colocar era o protagonismo da sua própria evolução. Cabe a cada um de nós. E as obras da codificação estão aí exatamente para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Então, que nós possamos, através da leitura e da prática, assim atingirmos esse caminho que Deus pensou para nós. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Um dos aspectos mais importantes que se destaca nas obras da codificação é de lançar luzes sobre o Evangelho de Jesus, aclarando-o e tornando mais fácil a assimilação de seus conceitos. Agradecemos também imensamente aos nossos irmãos que nos prestigiam, colaborando com a doutrina espírita, e foi um privilégio ter estado com vocês. E até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.